Fala galera, acabamos de gravar um episódio inédito e incrível com meus amigos Andrei e Zanoli. Fala Zanoli, como foi? Falamos de inovação, falamos de tecnologia, falamos de Bluetooth dentro do Milestone. Isso bugou a cabeça de muita gente. O que você acha, Andrei? Eita, vai ser muito legal, viu? O pessoal vai estar curioso de saber como é que a gente fez isso. Assistam, que vai ser muito legal. Essa parceria entre Telefônica, Vivo e Milestone é imperdível. Não perca o episódio. Exato, roda a vinheta. Olá, amigos e assinantes do portal NetSeg, estamos de volta aqui no Espaço Shure para mais um episódio do videocast e a gente tem feito isso semanalmente, tem tido histórias fantásticas, incríveis, e se você ainda não está inscrito, inscreve aí e ativa o sininho e deixa seu like aí, porque o conteúdo de hoje está impressionante. Nós vamos trazer de forma inédita 2 profissionais, um fabricante e um usuário final de um produto de monitoramento que nós vamos estar falando aqui. Um deles é já conhecido nosso, já esteve aqui algumas vezes com a gente, e ele é o Country Manager da Milestone, né? Meu amigo Andrei Junqueira. Ô Luiz, muito obrigado pela mais uma vez, né? Abriu espaço para a gente aqui. E fico feliz de a gente poder falar com esse case aqui, que eu vou deixar o convidado, né, o nosso convidado, né, falar. Sim, sim. E esse nosso convidado é mais do que especial, é o responsável técnico de novas soluções em segurança eletrônica da Telefônica Vivo, Roberto Zanoli. Muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Luiz. Obrigado, Andrei, pelo convite. E é um prazer estar aqui. Legal, legal. Sim, prazer é nosso, né, receber essa interligação entre o usuário e a própria solução, né? O usuário e o fabricante trabalhando em conjunto para melhorar soluções de segurança. Para nós é realmente um conteúdo de primeira qualidade, e quero começar conhecendo um pouquinho. Quero que você conte para a gente, Zanoli, um pouco dessa sua trajetória, quando é que você começou essa área de segurança, como é que é isso para você? Eu tenho mais de 20 anos de experiência, né? Antes de mais nada, sou Roberto Zanoli, bem conhecido como Zanoli. Mais como Zanoli, como Zanoli. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, sendo só de Telefônica 9 anos. Né? Hoje eu estou como responsável técnico por tudo que é correlacionado à segurança eletrônica da companhia. Então, é prospecção de novos produtos, tecnologia, enfim, tudo que é voltado para o nosso patrimônio, defender o nosso patrimônio e a estrutura e os clientes, enfim. Que não é pequena, né? Estamos falando de uma gigante. É um universo. Telefônica, né? Que muito legal. E ainda mais que a gente não está falando, tipo, regionalizado, né? A gente está falando de um continente que é o Brasil, né? Então, é a nível nacional. Sim. Pô, o Brasil é um país à parte, né? E estamos falando, então, de 2 gigantes, né? Porque estamos falando também aqui com o Andrei, que trouxe essa ideia da Milestone, né? A Milestone é uma empresa europeia que está aí no mundo inteiro. Fala um pouquinho, Andrei. Como é Poxa, que é eu já falei em alguns episódios, então não vou ser muito extenso, né? Então, o pessoal já me conhece. Zanoli é um parceiro de longa data também, eu acho que eu falo sempre isso antes de começar até a falar, mas parcerias, né? Sim. A gente tem clientes, mas tem parceiros, porque é compartilhando e aprendendo mutuamente, né? Bom, e falando desse aprendizado, né, na minha carreira, eu tenho mais de 25 anos, vai completar agora, né, de mercado. Estou na Milestone desde 2018 como o Country Manager da Milestone. A gente tem feito um trabalho muito interessante aqui nos últimos anos com a Milestone, para que vocês entendam hoje, né, a Milestone a gente já falou sobre isso, crescimentos expressivos de 2 dígitos aí por 3, 4 anos, né? Então mostra principalmente não só o trabalho que a gente vem fazendo, mas a necessidade do mercado e quão grande é o mercado. O Zanoli falou isso, as dimensões continentais que nós temos. E a Milestone hoje está aqui para atender esse público, né? Com as nossas soluções abertas. E aí eu estou aqui à disposição. Minha experiência, eu acho que vocês já sabem, depois vocês pegam alguns episódios aí anteriores, então eu vou, né, falar, olha, dá uma googada aí, entrar no NetSeg aí que vocês vão ver, mas eu tenho uma paixão por esse mercado, atuo muito tempo nele.
e tenho o prazer de estar falando de um case de sucesso aqui. Sim, é sempre bom lembrar, né? O André, quando esteve aqui, contou pra gente que ele começou lá, subindo nos postes, ou seja, na integração, na instalação, passou por todos os processos. Então, é um cara que conhece muito de segurança, né? Então, para nós é importante. E agora, trazendo essa parceria, né? O André sempre comentou da importância de uma plataforma aberta, de trazer os parceiros, estar junto. E hoje, o Zanolli representa uma grande empresa que tem aplicado essa tecnologia, né? Como é que é isso, Zanolli? Sim. Aproveitando até o gancho do André, eu comecei na Telefônica subindo em escada para arrumar câmera também. Isso aí, cara. Isso foi, já faz um tempinho já. A gente até esquece, né, que a gente já passou Nossa, muito aperto, é né? muita coisa. Mas eu acho que isso que dá, né, Zanolli, toda essa visão muito mais assertiva de resolução de problemas, porque a gente já passou no campo. Eu acho que a gente estava conversando anteriormente, eu posso até trazer isso que a gente fala, né, de estar no campo, sentindo aquilo que passa os problemas para poder ter um olhar muito mais gerencial de como resolvê-los. Hoje a gente tem uma vivência muito boa, né? Então, Zanolli, isso Você ajuda conhecer bastante. a regra de negócio da companhia também é muito importante, né? Ter paixão, amor pelo que faz. Fundamental. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, sabe? Me fecho ali no meu mundinho, fico lá Legal. desenhando, ilustrando o que eu posso fazer de melhor. Porque, assim, eu enxergo que a segurança eletrônica ela é muito além de um simples... Porque, assim, na mentalidade das pessoas que não vivem, colocar uma câmera é um bloqueio físico. E é muito além disso, né? Você pega, por exemplo, quando a gente estava conversando sobre a questão que eu estava trazendo, a gente estava buscando um VMS que pudesse atender às nossas necessidades, que a gente acabou desenhando até o projeto Fisheye e o Limit. Não é limite porque ele é limitado, tá, gente? Pelo amor de Deus, é porque ele é escalonável. E a gente foi desenhando a solução com base como se o produto fosse nativo da Milestone, né? Por quê? Para poder ter todas as integrações, tudo direitinho, poder estar extraindo o melhor possível dos produtos, né? E até acabamos integrando dentro da Milestone o Fisheye, Intercom, toda a parte de analítico, Bluetooth, né, que acabou bugando muito a cabeça de muita gente. Falou, como é que você fez para fazer dentro do Milestone, né? Tem umas coisinhas lá que a gente acabou desenvolvendo, né? E é legal porque, assim, o mundo da segurança eletrônica ele é muito além de uma simples câmera e um bloqueio físico, né? Você tem que estudar todo o cenário. Que o universo da Telefônica ele é tão grande. Nenhum dos nossos localidades elas são iguais, uma é diferente da outra, uma tem uma característica, aí você tem que fazer uma análise de etnia, enfim, é muito burocrático para a gente, né? Você diria que a análise de risco é diferente para cada site da Telefônica? Total. Não só site, como regionais. Tá, né? legal. Assim, tudo regionalizado é bem assim, é bem diferente mesmo. Você, de um prédio administrativo, de uma loja, de um site técnico. Né? E assim, eu vejo que hoje eu tenho uma vantagem, porque eu conheço, assim, não dá, assim, se eu falar, você conhece tudo, não, mas eu consigo enxergar a regra de negócio da companhia na questão de segurança eletrônica, tanto de um prédio, quanto de uma loja, de um site técnico, né? Então, para a gente poder desenhar, ter essa visão. Essa visão é bacana, né? E acho que também é importante, né, o fato de que é quase personalizada essa implantação do Milestone para a Telefônica, é isso, Andrei? Né? A gente teve um cuidado, né, de trabalhar isso com o olhar do cliente, né? Então, assim, a nossa preocupação desde o princípio é falar. Eu acho que o Zanolli pode explicar um pouco mais quais eram as dores, né? Entender um pouco o que aconteceu, porque uma solução ela só vem ser aplicada com esses elementos, e aí é onde entra a plataforma aberta da Milestone,
desde que ela resolva problemas. A gente tem que lembrar sempre isso, né? Será que estou resolvendo um problema? Sim. Então, foi essa a primeira preocupação, da gente entender. E eu acho que a experiência do Zanoli, eu posso falar isso e testemunhar, não é porque a gente está aqui na frente, mas a preocupação dele é o seguinte, assim, como é que eu trago a tecnologia para resolver problemas aqui? Para realmente trazer ganhos operacionais, ineficiências que eu tenho, ou até mesmo vulnerabilidades. Com a tecnologia, isso vai trazer um salto de qualidade e vai ser percebido por quem usa ela. Então, acho que foi muito esse olhar. E aí eu deixo até o Zanoli, porque a gente trabalhou ajudando, porque é o apoio. Quem era o dono do projeto, por isso que eu falo que ele é o parceiro, a gente estava apoiando. E ele, nesse conceito e nesse olhar da necessidade, conseguiu trazer essas peças que usou o Maliston como um agregador, uma plataforma agregadora para todas essas tecnologias. Olha só, então vamos lá, conta pra gente aí quais eram essas dores que você conseguiu e se ainda existem espaço para novas aplicações. Né? Sempre tem, né? Assim, é um universo, né? Como eu falei, é um universo. Então você tem N formas de você implantar e fazer as coisas acontecerem com automação. Eu falo que o universo, o céu é o limite, vamos dizer assim, né? Para automação, o céu é o limite. E até aproveitando o gancho lá também, que você acabou de falar foi não, foi você, perdão, ô Luiz, das dores, né, que a gente tem. A nossa maior dor hoje, se você parar para pensar, ela é sempre voltada a proteger e a defender o nosso patrimônio, né? Que é aquilo, cada região ela tem um problema. Né? Infelizmente, a gente não está falando só de uma região que nem São Paulo. Você está falando, você pega Rio de Janeiro, que já é diferente de São Paulo na questão de política, você pega Norte e Nordeste, você tem regiões muito afastadas, né? E a Telefônica atende o Brasil inteiro. Né? Então, você imagina, para a gente poder defender tudo isso daí. É muita coisa, né? É muita coisa mesmo. E Zanoli, e também assim, a gente teve eu sempre falo, né, tem as dores que são as dores mais evidentes, mas tem uma dor que ela é muito mais profunda e é o principal que é o que é a continuidade dos serviços que vocês operam. Quando você traz essa segurança, você garante diminui os riscos de descontinuidade dos serviços que você opera, né? Então, essa preocupação acho que eu vi desde a primeira reunião, né? De dizer, olha, a gente realmente, para trazer uma continuidade de serviços aqui, a gente tem que trazer mais segurança, mais eficiência. Então, é interessante como a gente fala de segurança, mas olha onde a gente vai atingir, né? Sim. É o cliente principal da Telefônica, a preocupação maior, né? Aquele que consome os produtos, né? Então, isso é interessante. Isso daí é importante porque com a Maliston ajudou bastante na questão do monitoramento, em buscar trabalhar com o que a Maliston propõe, passa para a gente, né? De poder utilizar os analíticos, poder aplicar, né? As integrações que hoje eu tenho com mais facilidade, né? De poder fazer, que nem você falar de plataforma aberta, né? Por causa das API, que elas são todas abertas. Aberta, sem nenhum tipo de licenciamento, né? Exatamente. Então, isso para a gente é muito bom, sabe? Na questão de monitoramento mesmo do nosso ativo, né? E até te complementando, né? Mas ele falou assim, será que essa solução foi desenhada para vocês? E de fato é, né? Porque a customização a possibilidade é tão grande que acaba sendo uma solução própria. Sim. A gente pode falar isso, né? Do que você desenhou hoje. Para atender a nossa necessidade ali internamente. Exato, quando você desenhou, e aí eu não quero adiantar o que você explique para a nossa audiência, mas que é interessante, né? Ok, o Maliston, mas o que a gente usou, né, de inteligência ali? Hoje é algo, eu falo assim, uma das coisas mais inéditas e inovadoras ali em termos de monitoramento remoto de sites. Então é deles, é deles. Legal. É um case, né? Por isso é um case. Sim. Bacana. Utilizar para controle de acesso, não só CFTV, alarmística, né? Integração com
Tem uns módulos I/O, eu adoro o módulo I/O para fazer as automações, eu acho... Olha só. eu adoro. Então, e que nem a Milestone, acho que começou, se eu não me engano, em 2017, entrou dentro da Telefônica fazendo CD, um dos nossos CD, centros de distribuição, e fazendo toda a parte de CFTV e monitoramento de perimetral. Né? Aí depois disso, vamos expandir, vamos fazer... Hoje nós temos em torno de um pouco mais de 550, mais ou menos quase 600 sites no total monitorados no Milestone e um pouco mais de 3.000 devices dentro. 3.000 devices, olha isso. E eu vou falar que assim, as características também que a gente... Os desafios que foram abraçados pela Milestone com o apoio da equipe do Zanoli, foram também de como trazer essas informações para dentro da central. Porque o problema também, há sites muito remotos, conectividades diversamente complicadas ou diversas, isso é trazido, né, de formas diversas, desde de sinal de celular, fibra. Então, se pensar toda essa conectividade hoje, foi pensada e hoje está integrada dentro do Milestone. Né? É que a gente desenvolveu uma rede totalmente apartada, né? Própria? Apartada da rede corporativa, só para estar trabalhando com esse tipo de monitoramento em central técnica, né? Olha, que legal. Bacana, porque você está dizendo que, por exemplo, uma Telefônica, ela tem a sua rede no Brasil inteiro, né? E precisou fazer uma rede apartada que é para realmente colocar todas essas diferenças de locais e tipos de devices dentro do mesmo software. É isso que eu estou entendendo? Mais ou menos. Mas é mais ou menos assim, que nem a gente tem a rede corporativa, né, que é a rede administrativa, e a gente desenvolveu uma rede justamente porque a rede corporativa não chega nas centrais, né? Então a gente acabou desenvolvendo, né, uma rede apartada, uma VPN para poder estar trabalhando justamente para monitoramento de sites técnicos, né? E ela é totalmente escalonável. E a diversidade, isso que mais chama atenção, em termos de... Você vai ter diversos meios para que isso chegue dentro do NOC deles. Então, a gente trabalhou com essas adversidades. No começo, muitos dos sites, às vezes, estavam até apartados, e esse eu acho que foi o trabalho que o Zanoli trouxe, né, de trazer realmente conectividade o tempo todo para esses sites e monitoramento. Bacana. E o que eu queria trazer como um elemento legal que você comentou, até como é que a plataforma foi usada. Então, ela é uma grande central de conexão, que você tem o vídeo como evidência, ou seja, a pronta resposta, através desses estímulos que podem vir de I/Os. E aí teve as novidades até. Então, eu consigo fazer uma operação remota daquele site, até com interação com cadeados Bluetooth. Olha que legal. Aberturas. Bacana, então, assim, esse é um layer inovador dentro da área de vídeo monitoramento, né? De trazer essa combinação de forma efetiva, né? Ou seja, o final é que a gente queria trazer o impacto para aquele que opera. Dizer, olha, você não precisa ir para diversas telas, você consegue fazer tudo dentro da mesma tela. Ou seja, a sua percepção de ação, ela está toda ali, ó. Em tempo real você está vendo aquela situação, seja por um mapa, seja porque ele vai ver a tela e vai ver os comandos que vai ter ali. Mas quando a gente fala disso, parece simples, né? Parece o sci-fi, todo mundo faz. Mas para operacionalizar isso, só o Zanoli... Na prática, né? Do dia a dia, hein, Zanoli? É que o bicho pega lá. Que nem até aproveitando a questão do Bluetooth. Isso é uma coisa que, muita gente veio me procurar e falar, poxa, mas como? Né? Se eu chego, consigo abrir uma porta dentro de um site... através do Bluetooth. Remotamente. Eu consigo saber dentro do Milestone se a porta está aberta ou está fechada. Né? Vou falar porta, vou falar bloqueio físico. Né? Além disso, através do Milestone, a gente também consegue fazer o quê? Abrir essa porta remotamente. Eu tenho um intercom, né, para poder ter essa comunicação da central de monitoramento com o site remoto. Né? Quando eu falo site remoto, são sites assim, no extremo. Distantes, né? Enfim. E até aproveitando a questão de conectividade,
nosso, assim, a gente tem um grande diferencial, né, na nossa companhia, que é a gente ter 4G, né, a nosso favor, que eu posso utilizar isso tudo dentro de uma única rede. Então, eu consigo, até o que o Andrei falou, eu consigo utilizar o 4G, consigo utilizar uma fibra, né, tudo para poder fazer a conectividade de tudo. E, claro, dentro de uma VPN fechada para trabalhar dentro dessa rede apartada. Ou seja, você tem soluções simultâneas para que até se caso uma falhe, você tenha outra que possa deixar, Sim. manter o sistema funcionando. Ela trabalha como uma redundância o 4G. Tá, bacana. Eu sempre tenho a fibra, e o 4G... Bom, mas virou uma escola isso, né? Não, Porque e para quem não conhece, eu tenho as mesmas dificuldades com sites distantes. Tava pensando isso, Luiz. Eu falei assim, o Nossa, quanto de muito demanda legal. que o Zanoli vai receber, porque quanto site tem, por exemplo, seja de infraestrutura crítica, que não tem monitoramento assim, e ele resolveu como se fala, um desafio grande. Então, Era a dor da companhia, né, até então, né? Essa sempre foi uma dor poder proteger e monitorar site técnico, né? E aí outra, né? Você pode mandar um técnico lá que ele não precisa levar a chave, não precisa nada. Quando ele Nada. chegar, você abre Essa é a intenção. remotamente a porta e ele via faz o Bluetooth. trabalho dele e você sabe se ele fechou ou não fechou. Enfim, muito legal. Muito E a bacana. ideia do Bluetooth é justamente essa, né? Ele tem uma chave, ele vai ter a chave. O Luiz vai ter a chave virtual dele. Ele chega lá com o aplicativo, ele conecta, ele abre via Bluetooth. Bom, olha só, legal. E tem muita coisa aí, né? Ixi, a cabeça vai... Bem que você falou que o céu é limite, agora começa a ficar assim, claro, ainda tá ainda, né? Olha, vou te falar uma coisa, Luiz. Bugou a cabeça de muita gente com essa história do Bluetooth dentro desse cenário. Porque assim, fala, pô, mas você está usando o Intercom, o I/O do Intercom, né? Também eu não uso o I/O do Intercom. Toda a parte lógica, ela fica centralizada dentro de um painel. Não, o bacana desse case é entender o quanto de inovação duas empresas de tecnologia, queira ou não, né, Andrei? Você está levando a parte do vídeo monitoramento para uma empresa que já mexe com a tecnologia, que já tem o 4G a seu favor. Então, estamos falando de uma inovação de duas empresas que estão levando soluções, assim, que eu diria que muita gente aí está sofrendo com isso e a gente precisa divulgar isso, né? e isso é interessante, eu acho que são muitos detalhes, mas o final, o resultado foi esse ganho de produtividade. Então a gente trouxe essa percepção de segurança para que a companhia tivesse, trouxe também mais estabilidade ao controlar esses processos, porque eles são totalmente auditáveis, né, Zanoli? Então você consegue, além de acompanhar, precisar fazer alguma auditoria, você tem registro de tudo, de tudo. Então o cara emitiu, então ele consegue ver, inclusive ver quem estava vendo a câmera, se tem fez alguma operação dentro do sistema de abertura, tudo isso está registrado. Então, assim, isso traz para a companhia ganho de escala, porque muitas vezes, eu não sei se era a realidade, né, Zanoli, mas talvez alguns sites tinham que ser com homem, ir lá acompanhar, levar a chavinha, e olha o que se ganhou, né? Ganhou mais segurança, rastreamento e a eficiência do uso das pessoas dentro da organização. E para defender, justamente, defender um projeto, esse é um cenário, sim, real. Né? Porque chave é uma coisa, físico, qualquer um pode fazer cópia. Sim, sim. Né? Você não sabe com quem tá. Exato, né? E você trabalhar com uma chave lógica, com Bluetooth, por exemplo, você consegue rastrear quem, né? Você Quem fica abriu, vinculado à chave com o celular, você deixa a chave vinculada com aquela pessoa, então é o login, é o celular, então você sabe que aquele celular é daquela pessoa, então é o e-mail, é tudo atrelado para proteger, né, o nosso maior ativo, né? Porque se a gente tem um site, né, vandalizado ou enfim, que ocorra qualquer coisa, o nosso maior ativo que vai ser prejudicado é nosso cliente, né? Então usuário, esse é a nossa maior preocupação sempre, né?
Não, assim, você vê que a Telefônica Vivo, com a União Telefônica Vivo, né, ela ganhou uma expressão a nível de Brasil, porque acho que está em quase todas as casas que você pode imaginar. Se o cara não tem todo o pacote, ele tem pelo menos uma parte, né? Então, essa confiança que você leva para o brasileiro, não tem preço você ter essa informação de primeira mão, logo, né, tudo, né, conectado e no mesmo lugar, né? E muito bem você falou, né, Luiz? É uma empresa de tecnologia. Então, quando você olha para dentro da casa, como eles controlam, é pura tecnologia. Sim, sim. Então, assim, é um belo case, né? A gente fala, assim, dentro da empresa, fala até que é um slogan, conectar para aproximar, né? Isso Que faz legal, parte da legal. companhia. Conectar Então, para aproximar. Muito legal. Isso aí. Então, isso a gente, assim, tá imputado na cabeça de todos os colaboradores da companhia, tá imputado isso. Legal, legal. Você até aproveitando que nem as nossas lojas tem o Casa Conectada, por exemplo, que é justamente a parte de segurança, fazer automação, né? Até porque vocês já estão dentro das casas, né? Sim. Por que você não aproveita? Já tem todos os sistemas, tem todos os devices lá já conectados. E hoje qualquer um pode colocar uma câmera, poder estar monitorando a sua casa. E você consegue, dentro das nossas lojas mesmo, poder estar adquirindo. Legal. Eu gostaria até de comentar sobre isso. Apesar de ser conectado, a gente passa por um escrutínio muito grande na parte de cibersegurança e de proteção de dados. Então é importante mencionar isso porque uma coisa é montar a solução, né, Zanolli? A outra coisa é ser homologado dentro da estrutura de infraestrutura da Telefônica Vivo. Então, a gente, assim, como preocupação a Milestone, como tem essa preocupação no DNA da empresa, né, esses dois pilares, que é a cibersegurança e proteção de dados, a gente conseguiu passar por todas essas fases de homologação, porque são importantes também para a Telefônica Vivo. Eles prezam muito essa questão, que é a reputação da empresa. Então, assim, eu falo que isso foi um elemento, também uma fase importante do projeto, e que a gente passou com muito sucesso nessa homologação. Não, e parabéns, né? Porque você está homologado dentro de uma empresa com todos esses níveis de exigências de inovação. É bem bacana, é quase um selo de qualidade. É um selo de qualidade, né? Porque ele leva isso para o cliente. E para eu entrar nesse mérito, aí eu tenho que acabar entrando também na questão da nossa diretoria, por exemplo, né? A nossa diretoria de segurança, ela tem as caixinhas bem definidas, né? Então, tem a caixinha da segurança empresarial, que somos nós, que eu faço parte dela. Tem de cybersecurity, então, de analytics, enfim. Tem várias gerências seniors, né? Que são responsáveis, cada um, pela sua segurança. Unidade, né? A responsabilidade. E a Milestone, a gente passou ela por todos os crivos de segurança também, né? Então, não é simplesmente, poxa, eu tenho um device ou um software, coloca lá. Não é assim, né? Eu vou buscar no mercado, vou procurar, trago para dentro de casa, a gente avalia, legal, atende, vai para a área de segurança. De homologação e passar pelo crivo de segurança. Teste de invasão, enfim, de tudo. Né? Aí começam as POCs e os testes experimentos. Quando a gente entra com POC. A gente reclama, assim, é uma coisa, porque assim, a empresa é muito grande. A gente reclama, tudo é muito moroso, tudo é muito isso, tudo é muito aquilo. Mas você já pensou se não fosse? Imagina o que ia ter de puxadinho. Sim. Já é difícil. Vira um Frankenstein, na verdade. Ele vai puxando daqui, puxando vira, dali. Luiz, vira. Legal. Ainda mais quando vem os legados, né? É uma empresa que vem, é outra que vem, né? Enfim, aí você... Bacana, olha, parabéns. Eu quero dizer que isso é um case histórico, né? E é bacana a gente deixar essa informação para o nosso assinante. Eu vou deixar aqui os dados, tanto Telefônica quanto Milestone, para quem tiver realmente dúvida e puder entrar em contato. Acho que pode. Estão abertos a receber essa informação. É uma informação muito bacana. Além de você poder personalizar, você tem cuidados já com a tecnologia, inovação e a preocupação com a cibersegurança e a proteção de dados, né? Que hoje
para a gente é algo que virou coisa séria. Demorou, né, Andrei? Mas hoje a legislação está cobrando as empresas para que elas se enquadrem nesse processo aí, né? Super importante. E eu acho importante esse elemento humano, né? Quando a gente fala assim, eu tenho um parceiro que o Zanoli vira amigo, né? Depois de tantos desafios juntos, a gente fala, poxa, que legal entregar um projeto desse, né? É um filho, né? E isso cria laços que vão para o resto da vida. Então, assim, a gente fala de pessoas que estão ali dentro, pessoas que eu vejo o Zanoli, né, nessa coordenação interna de várias áreas, quanto isso liga e as pessoas percebem isso. Poxa, realmente está trazendo um diferencial para a gente, facilitando. Então, a gente não esquecer desse elemento humano sempre, né, que faz a diferença, né, dos profissionais que estão trabalhando ali na linha de frente, né, como o Zanoli mencionou aí. Não, importante. E até aproveitando esse gancho seu do humano, né? O que é legal é assim, não é porque eu estou hoje dentro da Telefônica, o Andrei na Milestone, né? A gente tem um sentimento de dono, sabe, por tudo que faz, que é o que a gente estava falando no começo. Pô, eu amo o que eu faço, sabe? Então, esse sentimento de dono que a gente tem é o que falta para muita gente também, né? Então, não é aquilo, não é só colocar uma câmera ou só colocar um bloqueio físico, que nem eu costumo dizer, né? Você tem que estudar o cenário, você tem que entender o cenário, você tem que se aprofundar, você tem que entender a regra de negócio da sua companhia, né? E é isso. Tem que respirar isso tudo o Sim. tempo inteiro, né? Não tem jeito. E só gostando, né? E só Porque gostando. dá um trabalho. Você sai na rua, assim, você vai olhando, né? Puxa, que legal, olha aquilo ali. Pô, Não, isso daqui dá para fazer assim. O Andrei falou um filho. Demora mais de 9 meses do papel à implantação do projeto desse? Total. Olha isso, Tá defendendo, já pensando 2025, 26. Legal. Isso aí, né, cara? São projetos de longo prazo, mas que quando acontece, ele deixa um legado, ele gera frutos. É bem bacana ver isso. Muito legal. Parabéns para vocês. Eu acho assim, ficaria aqui falando sobre essa integração aqui horas, mas... Não só essa, mas a gente ficar falando de outros assuntos. Vou marcar um só para ficar falando de segurança eletrônica que tem história. Tem história, né? E com uma experiência dessa, mais de 20 de cada lado, acho que é uma experiência aqui que traz para a mesa. Se juntar os três, hein, já dá mais um século, hein? Vem bastante tempo aí. Até para aumentar a mesa aí, colocar mais gente aí para bater. Mas quero fazer uma última pergunta para vocês dois, agora ligado para essa questão do som, do áudio, já que nós estamos aqui nesse templo sagrado da quase centenária Shura, o ano que vem faz 100 anos. E eu quero saber qual é a paixão por áudio, Zanoli? Por áudio? É assim, eu nunca fui, de verdade, tá? Eu nunca fui muito ligado à música, esse tipo de coisa, sabe? Eu quero agradecer, eu achei fenomenal a estrutura de vocês aqui. Tá? Aproveitar e agradecer ao Luiz o convite, o Andrei também, né? Que partiu a gente num bate-papo, vou falar com o Luiz e tal. Legal. Não conhecia você pessoalmente, já venho acompanhando você pelas redes, né? E assim, agradecer, e claro, eu não posso deixar de salientar também o meu diretor, o meu sênior e o meu gerente imediato também, o Lupe, o Hélio. Assim, não medir esforços, né? Fui falar com eles, pedir autorização para estar aqui. Porque, assim, tá representando a empresa, assim, dessa forma, né? Eu tinha que estar totalmente de acordo com eles. E, assim, em nenhum momento hesitaram e assim, só agradeço. Isso mostra o quão eles são, o quão eles enxergam, né? O trabalho que a gente faz, a nossa dedicação e a responsabilidade que a gente leva, né? Não, perfeito. A gente é que agradece, assim, um case desse inédito trazido aqui, assim, as portas estão abertas para a gente voltar a conversar, falar. Estava contando para ele, André, que a gente vai estar na ESC Brasil agora em setembro e fica aberto o convite para mais um bate-papo. Vamos falar um pouco, porque aqui o conteúdo é muito rico. Luiz, eu quero, em nome da Milestone, agradecer o Zanoli pela disponibilidade, agradecer a Telefônica Vivo por ter disponibilizado ele para falar desse case tão importante para nós, da Milestone, né, que queremos promover diferenças na sociedade com a tecnologia.
Agradecer a você, né, pelo espaço, que sempre muito gentil, sempre está abrindo espaço e com a sua experiência como conduzir, né, deixou a gente muito tranquilo aqui de falar as coisas, né? E agradecer a Chu. A Chu, parabéns, Chu, vai chegar, tá ficando centenária aí. Centenária aí, quase. E eu sempre lembro da Chu quando eu tô indo na minha casa, né, colocando lá o meu home theater lá, eu não tenho nem comparação, mas o som, ele acalma, ele traz emoções. Então, o som é parte da vida da gente. Então, assim, eu dou parabéns pelo espaço e por essa iniciativa da Chu de abrir toda a tecnologia para a gente falar aqui. Não, legal. A gente também tem feito isso já desde de janeiro do ano passado. Foi bem bacana o convite. Eu não canso de agradecer a nossa patrocinadora que está sempre com a gente aqui nas feiras, em todo lugar. E é isso, gente. A gente vai encerrando esse episódio aqui. Eu quero falar para o nosso assinante novamente. Se não está inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e desce o dedo aí, porque esse conteúdo é muito, muito rico. Quero que mais pessoas possam ter acesso a isso. Nós vamos fazer toda uma divulgação para que isso chegue ao maior número de empresas e profissionais desse segmento. E, de novo, agradeço a audiência de vocês e semana que vem tem mais. Um abraço, tchau.